O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Queridos amigos, muito boa noite. As nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento pela oportunidade de estarmos junto à Casa Espírita. É um local abençoado que nos dá tantas oportunidades, e oportunidades valiosíssimas de estudo, de reflexões e do trabalho do bem. E hoje, mais feliz do que costume, por estarmos juntos novamente, junto a essa casa querida, mesmo que virtualmente, o GEAF, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Então, para nós iniciarmos a nossa reunião, vamos então fazermos a nossa prece, a nossa prece inicial, e em seguida iniciaremos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa de nos reunirmos para estudarmos um pouco mais dessa sua doutrina bendita, que é a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e, através do esclarecimento, nos consola, nos orientando, nos levando a um entendimento das nossas potencialidades, dos objetivos verdadeiros que todos nós temos que buscar. Que possamos, Mestre, sempre com a tua ajuda, através dos nossos queridos mentores espirituais, gerar boas energias, boas vibrações, e que possamos nos influenciar, aproveitar essas energias, mas também que elas possam ser levadas a todos os nossos irmãos da humanidade que delas estejam carecidos, que possam, com elas, amenizar as suas dores e se reforçar o ânimo para continuarem a sua luta em busca da sua renovação espiritual. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti, pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores dessa casa, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa reunião da noite. E que Tua paz, Mestre querido, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, como foi divulgado, estudaremos o assunto forma e ubiquidade dos espíritos. Esse assunto está no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, perguntas da 88 a 92. Se vocês fizerem as contas, não dão 7 perguntas, mas teremos 7 perguntas, porque esse estudo é formado de perguntas e subperguntas, e ao todo são 7, apesar de ser de 88 a 92. A primeira delas é a questão 88, que é a seguinte: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Então, Kardec quer saber se tem os espíritos têm essa forma determinada, limitada e sempre a mesma forma, constante? E a resposta dos espíritos é uma resposta muito curiosa. Olha que os espíritos respondem: aos vossos olhos, não. Não. Aos nossos, sim. Ou seja, aos deles, não aos dos espíritos. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa é a resposta dos espíritos. Logicamente que eles deram essa resposta porque eles já nos deram informações importantes para que a gente entendesse o porquê ele diz que aos nossos olhos não. Não tem forma limitada e nem constante. Então, para a gente entender mais essa resposta dos espíritos, é importante retomarmos o capítulo, lá no capítulo 2, na parte 1ª, dos elementos gerais do universo, no item espírito e matéria, que temos algumas informações fundamentais. Nós já vimos isso, mas só para a gente relembrar, para a gente entender por que os espíritos falaram que para a gente não, só ele e para eles. Uma das questões que a gente foi esclarecida para a gente, o conteúdo fantástico desse estudo, Espírito e Matéria, diz para a gente que o Espírito
é o princípio inteligente do universo, constituindo os elementos gerais deste, e o outro é a matéria. E acima desses dois elementos gerais do universo, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Né? O Espírito é imaterial. Né? Então, Deus, o Espírito e a matéria. Eis aí a Trindade universal. Um outro conteúdo também muito importante que a gente viu lá, que a matéria existe em estados que não nos são desconhecidos. Que nos são desconhecidos. Que nos são desconhecidos. Que a gente não sabe o que é matéria. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão nos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para a gente não seja considerada. Que a gente não vê, não sente. Como é que é a matéria? Mas é matéria. Os espíritos definem, um outro conteúdo, né, que os espíritos definem matéria como o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Tá? E, dentro dessa questão, Kardec faz um comentário. Diz que, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Tá? Então, Kardec deixa bem claro que existe o agente, né, o intermediário para a atuação do espírito, né, que é a matéria. Então, o espírito, um outro conteúdo é que o espírito é independente da matéria. Tá? Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Então, existe uma necessidade. A matéria, simplesmente sozinha, ela não vai ser produtiva. Só sendo intelectualizada, ou seja, com a utilização, sendo utilizada pelo espírito. E aí, o último conteúdo que a gente busca lá no Espírito e Matéria, esse está diretamente ligado com a questão 88, para nos esclarecer mais ainda. Diz assim: a união do Espírito à Matéria é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, para nós, encarnados, porque não estamos organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Nossos sentidos não foram feitos para isso. Né? Então, quando os Espíritos lá no 88 dizem que aos vossos olhos não, é por isso. Porque aos nossos olhos, por quê? Porque enquanto encarnados, não temos a constituição para percebê-los. Tá? Então, na 25 acho que fica bem claro isso. E a gente vê, né, isso é fato, pois nós sabemos das limitações naturais que ainda possuímos dentro desse estágio evolutivo que nós estamos. Né? O nosso corpo físico, temos algumas limitações. Por exemplo, o olho humano ele é sensível à radiação eletromagnética de uma pequena faixa, tá? de 400 a 700 nanômetros. É o que é chamado, né, de espectro visível, onde a gente vai encontrar aquelas 7 cores. Acima e abaixo, né, ou seja, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, assim como ultravioleta, raio-x e raios gama, a gente não percebe. Os animais sim têm essa percepção. O ser humano, né, não o espírito humano, né, o ser humano encarnado, o nosso corpo físico não tem essa condição de perceber. Por isso que o espírito fala, para vós, não. Tá? Na audição a mesma coisa. Na audição a gente só consegue perceber os sons na frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Menos e mais, zero. Não percebemos. Os animais percebem. Então tem até o apito de cachorro, né? Você não escuta nada, mas ele está escutando. Né? Mas contudo, todavia, a gente estuda a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita mostra isso pra gente, é fantástico, maravilhoso, né? Existe uma situação que nos dá condição de percebermos, sim, tá? E interagirmos com os espíritos, que é a faculdade mediúnica. Tá? Que para tal teremos que ter uma organização física apropriada.
Por isso, né, no estudo da mediunidade, aprendemos que a faculdade se radica no organismo. Ela tem que vir com o corpo preparado, né, com os seus centros de força, né, ali, para que haja, né, você possa atuar, né, como médium, né, na vida de relação. Isso é interessante para a gente, né? Mas dentro de um processo natural, né, a gente ainda dentro do nosso estágio evolutivo. E é interessante que a gente vai ver que todo esse estudo, né, o ponto fulcral, né, aquele ponto importantíssimo dele, é mostrando a importância da evolução do espírito. Tudo depende da evolução do espírito. Mais ou menos. A sua participação maior ou menor dependerá sempre, né, da sua evolução. Isso é muito importante para a gente. Mas na 88A, seguindo o nosso estudo, Kardec faz a seguinte questão. Essa chama ou centelha tem cor, por quê? Porque a resposta dos espíritos, ele fala que para a gente não tem forma, a gente não consegue perceber, e o espírito, se quiser, é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E aí Kardec pergunta a ela, e essa centelha, essa chama ou centelha tem cor? E os espíritos respondem, para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro, né? Isso é muito interessante porque a gente vai ver que essa questão da cor tem a questão com a questão vibratória. Tá? A gente vai ver que quanto mais o espírito é evoluído, uma vibração mais intensa, você vai ter um tipo de uma coloração. Quando ele não tem evolução, é diferente, é opaco, né? É o que ele diz aí, ó. Varia do escuro ao brilho rubi, ou seja, né? Que é aquele espírito que está, né, super evoluído. Né? E se a gente for buscar lá no espectro, né, luminoso, as 7 cores que formam o espectro, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a gente vai ver que vai do vermelho, que é mais uma onda maior, né, uma frequência menor, e quando a frequência vai ficando mais, elas são inversamente proporcionais, né, quando ela fica mais forte, a onda fica mais curta, né, você vai ter a violeta. Ele fala do rubi lá, né, então o violeta que é uma cor bem mais vibrante, né? Com muito mais energia. Né? É interessante que a própria ciência mostre isso para a gente. Muito legal. Né? Na questão 89, o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Né? Isso é sensacional. E aí os espíritos respondem, sim, mas com a rapidez do pensamento. Opa, então pensou, tá lá. Calma. Aqui é importante também, né, abrirmos um parêntese, lembrando que normalmente as respostas dadas pelos espíritos abrangem um nível mediano, ou uma condição, né, assim, inerente, né, ao próprio espírito, que será normalmente alcançado futuramente, não naquele momento, mas ele tem essa condição. Então ele fala dentro disso. Não quer dizer que todos possam estar naquele patamar. Né? Isso dependerá o quê? Do grau evolutivo alcançado pelo espírito, que é exatamente o que acontece nesse caso, né? Que explica essa resposta dos espíritos. Somente os espíritos mais evoluídos têm o domínio das suas potencialidades. Então, quando ele diz que sim, o tempo gasto no deslocamento do espírito é a rapidez do pensamento, para um tipo de espíritos. Né? Para nós outros, não seria bem assim. Tá? Então, isso é interessante a gente poder, mas isso Kardec vai deixar mais claro, e nas próximas perguntas os espíritos também vão nos esclarecer a respeito disso. Tá? Na 89A, Kardec questiona, né? faz a seguinte pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Isso é interessante, porque Kardec sempre ele toca, né? Ele faz esse tipo de pergunta, porque a gente tem o erro, né, de confundir o agente com a propriedade.
né, com um atributo. Então, a gente confunde muito isso. É uma coisa, uma outra coisa. Tá? E ele aqui, novamente, ele coloca esse raciocínio para deixar isso bem claro. Tá? E aí os espíritos respondem. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o pensamento é um atributo da alma, do espírito. Né? O pensamento não é o espírito. Não é o espírito. O espírito, ele tem um atributo que é o pensamento. Então, aqui podemos fazer uma analogia bem limitada, tá? É bem limitada mesmo. Porque quando a gente fala em pensamento, é importante a gente, mesmo que não esteja ligado diretamente com essa questão, mas a gente fala do pensamento, dessa potencialidade que a gente malbarata, a gente despreza, a gente não consegue ter a consciência do que isso representa para a gente, né? O poder que a gente tem do pensamento. Né? Quando, por exemplo, quando nós vivenciamos algo interessante, tá? A experiência, essa experiência vivida fica conosco, desimpregna, como se fizesse parte da gente. Né? Ao nos lembrarmos, é como nos transportássemos para aquele momento vivido. Sentimos as mesmas sensações, lembramos dos aromas e das emoções. Né? Essa questão do pensamento, se você pensar, quando você tem uma vontade, né, com vontade, né, que é a mola propulsor do pensamento, você cria uma criação tremenda. Todas as questões no nosso plano, em todos os planos, né, tanto espiritual quanto material, parte o quê? Parte do pensamento. Pensamento, junção do pensamento e da vontade. A gente cria, né, gera. Né? E a gente malbarata muito isso. A gente acaba não querendo vivenciar o momento. Tá? A gente não vivencia o momento, a gente não experiencia, não adquire, e com isso a gente não consegue, né, fazer com que essa mola propulsora possa realmente fazer diferença em nossas vidas. Né? É uma pena, mas isso acontece bastante. Por isso que não tem muito a ver, mas quando fala de pensamento, acho que é importante a gente, né, nos chamar a atenção desse desperdício que muitas vezes a gente está fazendo, né, estamos fazendo das nossas potencialidades. Né? Na questão 90, e vamos que o tempo urge, né, o espírito, o Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado do lugar aonde quer ir? Né? Por quê? No anterior ele fala que é através do pensamento. Tá? Pensou, está lá, né? na 89. Na rapidez do pensamento, mas a gente viu que isso vai depender do estado evolutivo do espírito. Né? E aqui ele toca no mesmo assunto. Se o espírito vai perceber, ele vai vivenciar esse translado dele, né? Esse caminhar dele, ou ele vai, pensou, está lá. Ele não participa, não toma consciência desse deslocamento. Tá? E aí, os espíritos respondem: ambas as coisas. Tá? Tanto ele pode estar lá, ou ele pode vivenciar as coisas. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre. Mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende do quê? Da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. E aqui fica bem claro, né? Mais claro ainda, que essa questão, né, de você, da utilização do pensamento, essa poderosa, né, esse poderoso atributo do espírito, da alma, vai depender, né, da nossa evolução. Por isso que ele fala, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Ele pode ser, se ele for menos, ele vai ter um tipo de ação.
se ele for mais evoluído, ele pode ter as duas. Tá? Ele pode, né? Como a gente vai ver aqui nos exemplos que a gente trouxe. Tá? Então aqui, mais uma vez, né, vemos que isso dependerá do quê? Da evolução do espírito. Temos esse exemplo interessantíssimo no livro dos Mensageiros, né, de André Luiz, que ele narra a excursão a serviço nas esferas da costa terrestre. Dois trechinhos, né, o trecho do capítulo 14 e do capítulo 15, que essa excursão é feita André, Vicente e Aniceto. Eles estão indo para um trabalho, né, na crosta. E aí a gente vai ver a condição de Vicente, a condição de André Luiz, né, e a condição de Aniceto, que são distintas. Tá? E aí eles estão indo, né, inicialmente começam a sua jornada e o Aniceto explica para eles que normalmente essas caminhadas, que as estradas espirituais, elas têm proteção. Algumas estradas têm tanta proteção quanto as nossas físicas aqui, para que não haja acidentes. Tá? Então ele fala dos espíritos que estão indo para reencarnar, essas questões todas, eles não podem ter nenhum tipo de obstáculo, nada que atrapalhe. Então tem um caminho que eles têm que percorrer e é super protegido. Só que nesse caso deles, né, isso não vai ocorrer, porque eles precisam experienciar situações interessantes, né? E eles precisam ter essas experiências. E aí vamos ver a narrativa aqui, como está no livro lá. Ó. Nós, porém, né, ele fala que existem as proteções, mas nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separado duas regiões diferentes. Existe a val que oferece transporte rápido e a passagens diversas através de fundos precipícios. Então você pode ir rápido, mas você pode também passar por situações complicadas. Né? Então, pela expressão do bondoso instrutor, concluí, André Luiz falando, né, que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se acha revestido. Mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir com devotamento ao companheiro. Tá? Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as terras do nosso lar, as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Então, ele mostra aqui que o Aniceto, ele podia, na força do pensamento, voltar imediatamente para o nosso lar, não precisava passar pelo caminho que estavam fazendo, mas Vicente e André Luiz não teria essa condição. Isso é interessante. E mostra aqui que ele fala, nessa última frase, ele está a caminho e ele está vendo, ou está percebendo, ele está participando, né, no seu caminhar, ele está vendo, né, a paisagem, vamos dizer assim. Tá? E lá no início do capítulo 15, que tem como título a viagem, a gente retirou o seguinte trecho, olha só, como isso fica mais patente ainda. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e concluiu, considerou: será conveniente
utilizarmos a locomoção. Andar. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Daí ele continua falando, né, de que essas condições difíceis de atmosfera que eles estavam, da psicosfera, né, que eles estavam sentindo, eram a própria emanação, né, as vibrações da mente dos encarnados, né, na Terra. Né? Então, isso é para você ver como a questão do pensamento é poderosa. Então, a gente viu, né, dentro dessa questão, voltando lá à questão 90, né? 90, se o espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir, a gente vê que isso depende realmente da evolução espiritual. E está aí, né? O Aniceto tem essa condição, pensou e está lá, mas Vicente André Luiz não. Tem que, em determinado momento, até caminhar, nem volitar, caminhar. Né? Então, é coisa séria. Né? E aí, continuamos então o nosso estudo. Temos ainda 3 perguntas. A 91, na questão 91, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? E os espíritos respondem, não. Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo, lhes são igualmente acessíveis. Né? É claro, né? Como a sua matéria é sutil, ela não tem resistência, a matéria densa não tem resistência. Mas também aqui voltamos àquele parênteses. Depende do estado evolutivo do espírito, tá? Do estado consciencial do espírito. Por exemplo, na mesa mediúnica, a gente tem contato com os nossos queridos irmãos que muitas vezes vêm totalmente dementados, ou então não têm consciência de que desencarnaram, se acham ainda encarnados. Eles, com certeza, se a porta estiver fechada, eles não vão entrar. Não tem. Consciencialmente eles não se veem com o espírito. Não que eles não tenham intrinsecamente essa condição. Tem, são espíritos. Mas consciencialmente eles não se veem. Estão tão presos à matéria que eles vão sentir resistência. Sentem fome, frio. Né? A gente sabe que não tem mais corpo físico, mas sentem ainda. Né? Então isso é uma questão que é importante. Quando ele diz que não, são para aqueles espíritos que já têm determinado nível evolutivo. Okay? Na 92, Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos têm um dom da ubiquidade? Olha a ubiquidade aí. A gente não foi buscar no dicionário. Por quê? Porque Kardec ele explica para a gente o que é ubiquidade. Né? E aí, na própria pergunta, Kardec faz a explicação. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Ou seja, se dividir o espírito está aqui e está lá, ao mesmo tempo, se dividindo? E os espíritos respondem, não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Tá? Então é interessante isso, mostrando que é o poder de irradiação. Você irradia, ele vai, ou seja, o pensamento dele vai para vários lugares. Parece que ele está em vários lugares, não. É o pensamento dele que está irradiando. O espírito é um só, então o espírito não se divide. Tá? E aqui é interessante também a gente fazer um parênteses, para a gente não confundir com a faculdade, né, a questão da ubiquidade, com a faculdade mediúnica de bicorporeidade, que é uma variação, né, do fenômeno das manifestações visuais. Se a gente pegar o livro dos médiuns, lá no capítulo 7, nós teremos lá bicorporeidade e transfiguração. Estudo completo. Né? É o trabalho de casa, né, para a gente ir lá e estudar. Com certeza todos nós já estudamos isso várias vezes, mas continuaremos estudando para entender mais ainda. Tá? Então a gente não vai confundir, porque a bicorporeidade é diferente. Você tem, e a gente vai ter que entrar aqui no elemento que vai ser estudado na próxima reunião, que é o perispírito, né? O espírito, com o seu corpo espiritual, ele se projeta, se emancipa, vai a determinado lugar, se materializa lá. O corpo físico fica aqui.
tá? Ele vai ter uma relação aonde o espírito está, onde o corpo físico não. Então, no caso, ele vai ficar em estado de detalhe, ele vai ficar como tivesse em meditação ali, né? Num transe, como fosse um transe sonambúlico, e vai haver a emancipação do espírito e o espírito vai se manifestar em outro lugar. Então ele está em dois lugares, ele está fisicamente, presencialmente no lugar, e o espírito se mostra e interage em outro lugar. É o chamado de bicorporeidade. Aqui, no estudo, no livro dos médiuns, você vai ver lá que ele dá o exemplo de Santo Afonso e de Santo Antônio de Pádua. Ele conta dois casos aqui que ele coloca, né, são personagens da Igreja Católica, né? Isso foi relatado e documentado, né? Existem essas duas posturas, mas dessa forma. Ele estava fazendo a missa, ele ficou ali como tivesse em prece e o espírito dele estava agindo em outro lugar. É a bicorporeidade. Tá? Mas continuando, vamos para a nossa última questão, que o tempo está ali no finalzinho. A Shirley não dá trabalho para a Shirley depois fazer as edições necessárias. A questão 92A, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? E aí, aqui nessa questão vai ficar claro, né, aquilo que nós comentamos já no início do nosso estudo, né, que dependerá sempre nós estamos falando aqui do poder da evolução do espírito. Dependerá sempre do estado em que o espírito se encontra. Tá? Então vamos lá à pergunta a pergunta de Kardec. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Os espíritos respondem, longe disso. Esta força depende do grau de pureza de cada um. Então está aí. Tá? E aí Kardec vai fazer uma consideração final, que é o grande finale, né? Kardec fala para a gente. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Isso ficou bem claro para a gente, Kardec é fantástico, né? Então, mostrando essa questão, por isso que a gente tocou bastante nessa questão do pensamento, da força do pensamento, como ela é poderosa. Então, através do pensamento, você pode, né, ir unindo, né, ao combustível, né, que é a vontade, você pode mandar, né, essas movimentos. Por isso que a prece, a oração, né, as irradiações que estamos fazendo sempre, né, nas nossas casas espíritas, para os que sofrem, é importantíssimo, porque você une pensamentos, une aquela vontade de mandar o melhor para aquele que necessita, né? Isso chega sim. Tá? Então é um exercício que nós estamos fazendo. Isso não é uma condição do espírito, mas nós somos espíritos, estamos encarnados. E é exatamente aqui, dentro dessa limitação proposital que a encarnação nos proporciona, que nós vamos exercitar essas potencialidades. Para que, ao sairmos desse escafandro, né, a nossa luz possa espargir cada vez mais. Queridos amigos, nosso profundo agradecimento da paciência que todos tiveram ao longo desses 33 minutos nesse momento. Né? Agradeço profundamente a oportunidade do estudo, das reflexões e principalmente da convivência fraterna, porque é o que, mesmo virtualmente, aquece os nossos corações. Nosso muito obrigado. Vamos então fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, gratidão, Mestre, muita gratidão por mais essa oportunidade sempre maravilhosa do estudo, da reflexão e da convivência fraterna. Tão importante para todos nós, que realmente possamos voltar ao estudo, às perguntas, fazermos a leitura, fazermos as reflexões necessárias para que esse conteúdo fique cada vez mais forte dentro de nós, para que possamos nos compreender e agir como espíritos eternos que somos. Dessa maneira, com certeza, as nossas ações, a nossa contribuição diante da vida e da sociedade será
cada vez melhor. Sendo assim, felizes e agradecidos, pedimos a tua permissão, a permissão dos nossos queridos mentores espirituais, principalmente dessa casa querida, mas sobretudo a Deus, para darmos por terminada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridos amigos, mais uma vez, nosso profundo agradecimento, né, pela oportunidade de estudo, de reflexão, e desejamos a todos uma boa noite, né, e muita paz. Tá? Tchau e até uma próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!